Olá, bem-vindos ao podcast da Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, que também é escritor, empresário e está aqui com a gente sempre debatendo debates importantes, debates profundos aqui na Casa Bicentenária Associação Comercial da Bahia. Não é isso, Paulo? Valeu, vamos nessa, gente. Mais um, né? Hoje eu tô assim com essa honra maravilhosa de estar com Ernesto Marques aí no ar, né? Mate o homem, mas não troca o nome dele, né? Mas ele é conhecido, amigo antigo. Vocês estão acostumados a ver essa voz aí no Isto é Bahia, toda manhã aí, além de estar assumindo uma responsabilidade imensa, né? Presidindo a Associação Baiana de Imprensa. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos bater esse papo, vamos ver onde o seu calo aperta. Isso é da nossa conta. Vamos lá, Paulo. Bom dia, Fernanda. É uma alegria também estar aqui. A gente já tinha tentado marcar essa conversa algumas vezes, tivemos alguns contratempos. Finalmente, agora a gente vai bater esse papo. Estou muito feliz por estar aqui na Associação Comercial, que é uma entidade das mais importantes da Bahia. Já que a gente fala de associação, né, nós estamos com dois presidentes aqui, o presidente da Associação Comercial da Bahia, o presidente da Associação Baiana de Imprensa, e sempre aqui nessa casa bicentenária, Paulo tem focado muito no associativismo, na função do associativismo, do empresariado sempre estar junto, da importância de unir. Eu sempre cito também o parlamento, que o parlamento é muito unido. Os deputados, quando estão lá, eu sou apresentadora da Assembleia Legislativa da Bahia, quando os deputados querem unir forças, eles fazem o quê? Fazem blocos. E, obviamente, se tornam mais fortes. Acho que é assim em todo local, né? Quando se une, fortalece. Aí mostra que o interesse não é único. E o meu questionamento é a respeito da imprensa. Então, eu sou logo direto, eu sou jornalista há mais de 20 anos e tenho o maior prazer de ser jornalista. Eu acho que a gente falar de jornalismo é falar de ética, no meu conceito de imparcialidade, de lealdade, de respeito à fonte. Assim que eu vejo... tudo que é da nossa conta. E tudo que é da nossa conta. É verdade, que a gente tem um papel de informar e um papel para o cidadão, que é o que você falou muito bem, que é da nossa conta. Como se houver a respeito do associativismo do lado da imprensa? Você acha que a imprensa é unida? Os jornalistas são unidos, os jornalistas baianos? O que é que precisa? Veja, eu acho que não é um problema só dos jornalistas baianos, né? Acho que primeiro é uma coisa da natureza da profissão que se exige de um jornalista espírito crítico. E acho que talvez a gente exercite essa capacidade crítica e autocrítica de forma tão exacerbada, e tem que ser assim mesmo, não pode ser diferente. Talvez a gente passe do ponto um pouquinho, mas o resultado disso é que a gente faz isso internamente, interna corpore, se é que a gente pode chamar assim. Acho que talvez essa expressão latina nem seja muito adequada, porque o que você está falando é que a gente tem um baixo nível de corporativismo, né? Acho que às vezes o corporativismo, Paulo, ele cega, ele turva, ele impede que a gente consiga enxergar o que é realmente da nossa conta no aspecto coletivo, que fica todo mundo muito olhando para o umbigo. Nesse sentido, não ser corporativista acho que é uma coisa positiva. Agora, você faz uma constatação que é fato, não tem como negar, né? Nós temos uma dificuldade grande de agregação em torno de organizações, né? Eu não sei se no seu tempo de faculdade era assim, mas quando eu entrei na Facom, em 1986, a Facom tradicionalmente era aquela faculdade, Paulo, que não se vinculava muito diretamente, ou não se vinculava mesmo, com as tradicionais forças de esquerda que hegemonizavam até aquela altura, ou até bem recentemente, os movimentos estudantis, né? Então lá era um núcleo, vamos dizer assim, mais anarquista, e tinha muitos anarquistas, né, convictos, naquele momento da vida, pelo menos. Acho que alguns preservam essa verve anarquista até hoje. Na minha faculdade tinha, assim, sempre teve isso, sempre né? teve. É a característica do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, sempre foi nessa linha. Tem aspectos muito positivos, né, dessa postura eminentemente crítica, mas a gente precisa de organização também. Acho que os sindicatos cumprem um papel imprescindível, porque você não tem como fazer uma mesa de negociação se não tiver negociadores credenciados, né, e acreditados de um lado e de outro. Então, isso é fundamental.
E, por outro lado, uma instituição como a ABI, ela cumpre também um papel muito importante, porque ela expande um pouco essa coisa do corporativismo, da falta de corporativismo, e ao mesmo tempo é também um desafio muito grande, porque a ABI é um grande guarda-chuva que contempla não apenas os profissionais da comunicação, jornalistas, tradicionalmente essa é a origem, né? Por isso a Associação Baiana de Imprensa, Imprensa. até porque em 1930, quando a ABI foi fundada, o rádio ainda estava engatinhando. E o que a gente tinha aqui era basicamente os jornais e as revistas que eram editados aqui, Jornais cerca de impressos. 50 publicações impressas naquela altura. Talvez por isso a gente ainda associe o termo imprensa ao jornalismo, e muito embora hoje, e de alguns anos para cá, com o advento das novas mídias, né, cada vez menos você imprime, cada vez menos se lê notícia impressa em papel, por conta, aí tem a crise estrutural dos meios impressos e a própria dinâmica da produção jornalística hoje, que foi profundamente alterada com essa coisa do jornalismo online, né? Mas instituições como a nossa têm esse papel, né, de ser um grande guarda-chuva. Eu, quando estou vendendo o peixe da ABI, Paulo, eu sempre digo, olha, a ABI é um espaço precioso, porque você junta empresário, dirigente e profissionais, né? Tem certas questões que naturalmente dividem. As questões que envolvem os conflitos entre capital e trabalho. Mas isso é atribuição dos sindicatos cuidarem disso. A ABI, e isso me tranquiliza, me alivia um pouco o peso, já fui sindicalista também, Não sei disso. né? Mas não ter essa tensão, né, da relação entre capital e trabalho deixa a gente também mais à vontade, né, para ampliar o olhar sobre o meio da comunicação e sobre a sociedade como um todo, porque nós estamos, obviamente, vinculados a tudo que acontece. Então, a área empresarial, a área de defesa e segurança pública, a É um elo, né? educação, nós estamos vinculados a tudo. Mas é interessante que você me traz aqui três assuntos que eu gostaria de tratar deles, né? Ou seja, Vamos lá. primeiro você trata efetivamente a pergunta que ela fez em relação à união da classe. Você disse que não é uma questão apenas, né, do jornalista, né? E eu acredito, concordo com você, estou assinando embaixo, estou dizendo o seguinte: é uma luta nossa, é uma luta, quando eu falo democracia participativa, o exercício de exercer a democracia participativa, eu exatamente essa questão, é essa consciência que eu busco, que eu trago, mostrando que a gente não tem realmente essa consciência, essa educação, essa cultura participativa, né? Quando você está de se associar, de entender a força, não só do sindicato, pode ser de sindicato de classe patronal, como você falou de força, como capital e trabalho, né? Que a gente Sim. vai falar sobre isso também. Mas veja bem, o que eu coloco, e eu tenho até uma questão que eu critico, né? É de um termo, o termo do protagonismo ser utilizado esse termo nas classes associativistas, sindicais, no nosso grupo de defesa de um interesse. Então, esse protagonismo ele tem que ser visto como na origem dele, né, na Grécia, nas peças teatrais, quando eles traziam o principal ator ou o enredo, aquele dia que estava o principal, onde ia ser o principal tema daquela peça. Não é trazer isso para o coletivo, para a nossa associação de classe, onde nós representamos o todo. Então, o protagonismo somos de todos, não é de uma pessoa só, não é do presidente que está presidente. E aí você, quando confunde isso com exatamente nossas questões de animais, né, nossos mais instintos animais, que é exatamente a vaidade, né, isso que tem essa questão da inveja, que tem aquelas questões todas que a gente discute, leva naturalmente a gente passar por esse processo do afastamento da democracia participativa. Então, a gente precisa educar, a gente precisa melhorar, a gente precisa usar a nossa cognitividade. Então, essa visão, ou seja, trazer essas duas questões que a gente falou, nosso desafio como líder associativista, você presidindo lá, eu aqui e outros todos que estão nos ouvindo,
sabe o que nós estamos falando. Da participação, das pessoas irem realmente discutir, do espírito desarmado, né? E de se perceber, como eu estava falando um pouco antes aqui de começar, dos assuntos, das pautas que são suprassegmentais, suprapartidária, né? Ou seja, que é pauta de Estado, pauta nacional. Eu falo muito disso aqui, como cidadão brasileiro, como dono da fração ideal desse poder que a gente tem. Então, quando a gente provoca exatamente esse papo aqui, esse bate-papo, é para a gente chamar a atenção que a gente precisa estar apoiado em mais gente participando, mas a gente precisa transformar essa cultura. É por isso que eu falo da educação, da inteligência cidadã. A gente precisa entender o que é a cidadania. A gente não, tem que se aproximar tanto dos sindicatos da força de trabalho como do patronal, seja qual for. E a evolução, foi o terceiro ponto que você trouxe. Você falou da história da imprensa. Você falou que a gente não vê só coisa da mídia, da evolução, ou seja, da inteligência artificial, né? E a gente entender isso também como evolução, assim, eu vou dizer assim, de convívio, de novo, de cidadania, evolução de novo de nação, evolução de forma da gente conviver. A gente precisa evoluir também. Se a gente também não acompanhar essa inteligência artificial, não acompanhar esse movimento da necessidade de sermos mais, de termos mais trato, de sairmos do, como eu falei um pouco antes também, eu falo muito para não chamar de analfabeto da inteligência cidadã, que é agressivo, eu não gosto de nada que seja agressivo, mas quando você compara com a escola infantil, curso primário, ginasial... Dá para dizer que a gente está engatinhando aí. Aí, exatamente. Eu acho que, beleza, eu gosto de você porque você é um craque nisso aí, aliás, você sabe fazer, sabe abordar de forma mais... que toca nos assuntos, mas não precisa, né, jogar dar uma facada, né? Ou seja, ser tão direto assim. Então é isso que eu tô, essas questões que eu gostaria de colocar. Eu acho que é isso, eu queria só compartilhar. 213 anos, quantos anos são de 94 agora. 94, não é brincadeira, como você falou, é muito tempo para a gente aprender, e a gente precisa efetivamente fortalecer isso. E nós estamos sentindo que nós estamos efetivamente nos afastando, desacreditando que a união, né, a associação, a força, como você falou, você disse o tempo foi legal, unirmos, você disse grupo, você falou da Assembleia, agirmos em grupo, nós vamos ter os resultados melhores e esperados para todos nós. Eu acho que é por aí. Veja, eu acho que você colocou bem, essa característica associativa não faz muito parte da nossa construção como sociedade, infelizmente. Isso se reflete, por exemplo, na relação entre público e privado. Sempre foi muito ruim. Acho que a gente ainda carrega marcas muito fortes, muito dolorosas da escravidão, porque abriu um fosso na sociedade brasileira, que é a desigualdade absurda que tem aqui no país. Aqui na Bahia, por exemplo, não dá para a gente dizer que a Bahia seja um estado pobre, é um estado muito desigual, né, que você tem uma distância muito grande entre os mais pobres, quase miseráveis, e os mais bem posicionados, né, nesse critério econômico, né? Então, acho que a gente não conseguiu construir, isso tem a ver com a forma como nós fomos colonizados, isso tem a ver com o período escravocrata ter se estendido e a gente ostenta esse título de ter sido o último país a abolir a escravidão, né? E, ao mesmo tempo, diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma colonização completamente diferente e essa coisa da agregação e da associação pelo bem comum é uma coisa que vem desde a chegada dos primeiros colonos ingleses, a própria fundação do país, né? Saindo do período colonial e conquistando sua independência. É uma nação que eu questiono muitas coisas, mas isso é um aspecto muito positivo, né, de como eles conseguiram construir um país daquele tamanho e uma federação que funciona de fato. Essa é uma outra deformidade do Estado brasileiro, que é uma federação de Araque que a gente tem aqui, né? Não é uma... O Rui Barbosa lutou muito pela federação, a primeira bandeira dele era a abolição, depois disso era federação ou revolução, né? Ele se incomodava desde aquela altura exatamente com as desigualdades regionais, com a concentração das atenções do governo central de investimentos no Sul, para onde migrou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Com a chegada da família real, isso tem a ver com a própria fundação aqui da Associação Comercial, né? Então, a virada de monarquia para república, que foi um golpe, talvez o segundo golpe, o primeiro a maioridade de Dom Pedro II,
foi uma troca muito grande da origem do poder. Então, se você tinha antes, e por isso que tem alguns saudosistas, ou pessoas muito convictas, por exemplo, escapa agora o nome do professor, eu vou lembrar depois, que defende a monarquia como um sistema mais eficiente para a gestão das coisas, ou que ainda se tem muito a referência de Dom Pedro II como um grande estadista, um grande governante, porque de fato era um monarca com a cabeça muito aberta, né, que conhecia o mundo, era um homem, era um intelectual também, né? Mas a virada da monarquia para a república e a troca que há aí dos homens de bens, das pessoas que tinham voto, que tinham acesso ao poder na época do Império. Quando você tem a virada para a República, você transfere esse poder, talvez, dos antigos senhores, e vai para as oligarquias regionais, e aqui no Nordeste a gente tem o fortalecimento dos coronéis do sertão. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de dar um salto civilizatório enorme, né? E essa república meio torta, que a gente tenta ajeitar até hoje, e essas deformações do Estado republicano terminaram desapontando muito o seu principal arquiteto, que foi o Rui Barbosa, porque ele viu que a expectativa que ele criou, que era exatamente talvez dessa cultura cidadã, Paulo, que você defende tanto, ele viu que estava indo por água. Mas deixa eu contribuir um pouco com o seu pensamento para a gente. Vai ser legal esse papo, porque eu gostaria de estar pensando nele, eu queria contribuir com esse raciocínio. Eu pensei muito sobre isso. Para começar, só para contribuir, na realidade, a questão da escravidão, né? Hoje na África, quando você compara ao continente africano, e você ainda encontra situações terríveis, terrivelmente pior do que nós estamos vivendo aqui na nossa América do Sul, tá? Sim. Terrível, em termos de guerra, em termos de escravidão, até hoje, né? Tem países que não é possível, Paulo, século XXI é verdade. Então, quer dizer, quando você pega agora, voltando para o Brasil, e eu faço essa reflexão, inclusive eu pergunto o seguinte, e aí vem a solução para Rui Barbosa, da cidadania. Eu pergunto o seguinte, quando a princesa Isabel foi lá e assinou a abolição em 1888, nós éramos ainda um império, né? Colônia, império. Mas eu pergunto, o que mudou para os escravos, o que mudou na realidade para quem era os fazendeiros, os senhores de engenhos, o que mudou para aquela população que vivia naquele território chamado Brasil ali? Quando a gente vai, um ano depois, como você falou, que Marechal Deodoro da Fonseca volta da Guerra do Paraguai e se achando, e diz assim, agora aqui é uma república, você disse. O que mudou para o povo? Veja bem, a elite sempre existiu, está ali uma elite, né? Vivendo aquilo ali, essas discussões, as pessoas não sabem nem ler, escrever, não tem país dos outros, foram sequestrados, trazem para cá e tal, e aí o pessoal vivendo com aquilo, porque fugiram também de algum lugar, vieram em navios também, que não era brincadeira, se nós estamos falando de imprensa, os caras vinham de navio a eólica, ou seja, ao vento. Né? Tinha nos porões os navios. Não tinha motor trazendo, vinha lá, e vinha nos porões e tal. O que mudou para essas pessoas que estavam aqui seguindo sua vida e conquistando alguma coisa? Depois você vai para 1988. Olha o pulo que eu dei. 100 anos depois. E eu lhe pergunto, nós fizemos uma Constituição em 90 dias, 60 dias. Constituição cidadã. A Constituição cidadã e solidária. A Constituição que vem, sim, com a carga da influência que eu falo, americana, né, com o capitalismo, com a livre iniciativa, a liberdade, mas vem um social bem apurado. Você vê os três poderes independentes e harmônicos, você traz que todos somos iguais perante a lei, que vamos ter educação pública, saúde pública, segurança pública, moradia, assistencialismo, está tudo na Constituição, que vamos erradicar o analfabetismo em 10 anos até 1998 e tal. Mas o que mudou está essa Constituição feita, aumentando os impostos para a população desse território. Se a gente não leva a educação cidadã, se a gente não leva o empoderamento do conhecimento das conquistas da Constituição Solidária Cidadã, não muda a vida de ninguém.
É isso que é o grande erro, é isso que eu aponto. Eu digo assim, olha, aí eu vou atrás mais, para a gente... Fernanda, desculpe, você vai perguntar alguma coisa? Já Não, aproveito, não. fica relevante para mim, assim, Paulo, eu vou perguntar, porque Vou pegar o fiquei, gancho do que ele falou no fiquei início, mas empolgado, fale, fiquei fale, fale. empolgado, olha bem, na sua história. Fique de boa. Porque eu trago o seguinte, o Rui Barbosa, com a ideia cidadã que você fala, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós continuamos com a maioria do povo brasileiro sem sequer, como eu falei, ter a infantilidade, assim, né, na fase infantil. A gente fala de emocional, né, que a gente fala muito da situação emocional, a gente fala muito da educação acadêmica, de conhecimento, da inteligência artificial e na educação cidadã, para mudar o povo se sentir pertencente àquele poder que emana do povo. Aí ele entender que ele tem uma fração ideal da poder emana do povo, ele vai decidir, a maioria vai decidir. Então, veja bem, é verdade que você colocou, mas essa pequena participação dessa diferença de país, que na realidade também é outra coisa que eu chamo a atenção demais, eu mostro, gente, a diferença, a gente tem que imaginar o seguinte, nós aqui, nos sentimos elite, nós somos os ricos, que estamos com esse poder, esse dinheiro todo para essa classe diferente da minha, a gente tem que fazer essa reflexão. Desculpa. Ou seja, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma situação no país super impressionante, que, ou seja, que tem que ser avaliado, que é o seguinte, o assistencialismo, que a gente está vendo aí, as regras, o assistencialismo que leva as pessoas a hoje estarem, eu vi outra coisa ontem na feira que abriu aqui do CREA, e eu estava lá de um empreiteiro de obras, dizendo o seguinte, a gente está entregando obra no interior porque não encontra mão de obra para fazer as obras. Eu ouvi aquilo como se fosse... e eu vi outras pessoas dizendo, eu vi na reportagem, o pessoal que ganha Bolsa Família está apostando nas bets. Aí eu vi outra reportagem, e que a pessoa que tiver um sítio ou tiver uma casa está sabendo dessa dificuldade que tem das pessoas irem trabalhar porque estão ganhando ao assistencialismo. Então, de novo, qual é o erro? Eu estou criticando o assistencialismo? Não, ele é fundamental e indispensável. Quem já passou fome sabe que eu estou falando que ele é indispensável. Eu estou dizendo apenas, de novo, educação cidadã. Eu estou de novo mostrando o seguinte, se a gente não investir tudo da nossa vida no nosso país para a cidadania, educação, do cara entender, empoderar o que é a Constituição, entender os direitos dele, para ele exigir e participar, a gente não transforma o Brasil. Vai ter 10 mil constituições, vai ter 10 mil leis, mas se as pessoas não conhecem essas leis, não participam dessa lei, não têm sentimento, não desperta o sentimento de pertencimento da nação, não desperta o conhecimento da sua democracia participativa, não começa a entender sobre isso, e isso é obrigação nossa de dar essa educação, a gente não muda o país nem a 200, 300, 500 mil anos. Vai ficar a África, que está lá da mesma forma, vai ficar o Brasil como está. Essa coisa, a referência que você faz da África, eu acho que eu tive duas oportunidades de conhecer dois países africanos. Eu trabalhei em 1999 em Angola, ainda um pouco antes do fim da Guerra Civil, e fiz uma visita muito rápida, 3 ou 4 dias, quando trabalhava com o governador, com o então governador Jacques Wagner, ao Benin. Ou seja, dois países que têm muito vínculo histórico com a gente aqui, porque eram dois portos de exportação, se é que a gente pode chamar assim. Então, acho que a gente primeiro precisa conhecer mais a África do passado, de quando começou a barbárie do tráfico, e a África de hoje. A África daquela altura, ela tinha, e a gente é induzido a achar que era uma ideia preconceituosa de um ambiente de selvagens. A gente desconhece que havia grandes cidades que tinham impérios, né, reinos muito bem estruturados, e, claro, tinha também os conflitos dentro do próprio continente, e os colonizadores se serviram disso para promover a barbárie que foi. Acho que a colonização na África foi algumas vezes mais absurda, mais violenta, né, mais desumana, se é que pode haver algum nível de humanidade no regime escravocrata, mas o colonialismo que se praticou na África, o resultado está aí até hoje. O que eu faço questão, eu não sou conhecedor da história africana, mas os rudimentos de história da África que eu aprendi e pelo que eu vi, nessas duas oportunidades que tive, me levam a acreditar, Paulo, que a gente tem uma visão muito preconceituosa sobre o continente africano e sobre os povos africanos. A gente desconhece muito a produção da matemática, das ciências, da arquitetura,
né, que a gente foi acostumado a sempre louvar os grandes feitos dos europeus. Isso é um pouco do nosso complexo de vira-lata, porque a gente termina também absorvendo essa ideia autodepreciativa de que nós não somos capazes, de que nós somos inferiores. Eu li um livro de Vargas Llosa que é O Sonho do Celta, que conta a história de um britânico que foi para o Congo, para o Reino do Congo, então era uma colônia belga, do chamado monarca humanista, o rei Leopoldo, né? E de humanista não tinha coisa nenhuma. O Vargas Llosa questione-se o que se quiser questionar, um grande jornalista, um escritor fantástico. O livro vale a pena ser lido para a gente conhecer o que há de similaridade da brutalidade europeia na África, que se reproduziu aqui também. Verdade. E ele conta isso na região amazônica por conta da exploração do látex, né, para a produção de borracha. Então, essa devastação que aconteceu no continente africano, de certa maneira, se reproduziu aqui também na América. Acho que a gente, como você disse, talvez tenha, na média, uma condição um pouco melhor do que o continente africano, mas ainda assim acho que a gente tem pouca informação do que é que está acontecendo lá. Bom, vamos ver. Porque tem muita deixa eu coisa colocar para você. acontecendo, tem muito investimento, por exemplo, chinês na África, mas não somente isso. É um continente riquíssimo Deixa eu colocar e para que você. cada vez mais vai ter uma importância econômica. Eu espero que tenha também uma capacidade de ter força política para a gente começar a combater, por exemplo. O que é que um dos grandes problemas da Europa hoje é o fluxo migratório. Os franceses não podem reclamar. Eles estão colhendo o que eles plantaram no passado. Quem construiu, quem financiou o fantástico metrô de Londres foi o ouro da gente aqui. Então, se você ler o discurso de Gabriel Garcia Marques quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que é uma coisa que sempre eu pego para reler, Eu li. é a solidão da América Latina. É uma coisa linda, né? E que ele diz isso. Ninguém pode ficar achando absurdo a violência urbana que a gente está vivendo aqui hoje. Essa violência ela foi produzida. Você fala muito na educação, eu tenho que lembrar de Darcy Ribeiro. Não existe crise na educação brasileira. A crise é um projeto. É um projeto de exclusão. É um projeto que viabilizou a manutenção de um mesmo segmento da sociedade brasileira no poder, e não somente no poder político. Agora, quando você Porque, eventualmente, você teve, pontualmente, ao longo da história, governos que tiveram orientação diferente, mas o poder não está exatamente no governo. Né? Então, vamos lá. Não está, o poder hoje, infelizmente, está exatamente gira em torno dos nossos governos periódicos. A realidade é a seguinte: o poder, vou tentar explicar o que é isso. Primeiro, vamos lá. Primeiro, o que é que eu fiz? Eu estou baseado em informações, eu faço isso, faço questão. Eu estou hoje, meu amigo, uma nova fase da minha vida, o que eu tenho feito é estudar pra caramba. Eu tenho estudado muito. Então eu vou atrás, eu tenho hoje, graças a Deus, algumas questões, não só os livros, mas os livros me dão a oportunidade de eu conseguir ler mais. Eu tinha esse sonho quando era novo, eu pegava e dizia assim: caramba, se eu pudesse pegar esse livro daqui, e agora fizesse assim, pegar essas páginas, fazer assim, ó, passa as páginas e absorver toda essa informação daqui, depois pegasse isso aqui, seria uma maravilha. E aí, quando chega hoje, eu consigo encontrar alguns aplicativos, como o ChatGPT e outros, Google e tal, que se você usar os dois e souber usar, você extrai desses livros, porque eles são a inteligência artificial, ele não vai responder o que você não perguntar a ele. Quando você pega sobre um livro específico, e você vai no livro e você pergunta assim: eu quero saber todos os capítulos do livro. Aí ele dá os capítulos sozinho. Aí depois fala assim: agora eu quero que você resuma a síntese de cada capítulo. Ele aí vai e bota de cada capítulo. Aí quando você pega o capítulo, você quer pegar um e você dá uma olhadinha, aí você vai lá e faz assim: bom, mas eu não achei isso, achei isso aqui. Realmente pode ser que isso aí. Aí vem aquela discussão que você tem com ele. Pau. Foi um. Aí quando você pega contraditório, você vira para ele e faz assim: olha, eu quero saber, vou dar um exemplo para você. O cara escreveu agora Democracia Fake, né? Agora. Saiu no Estadão de São Paulo essa semana uma crítica sobre democracia fake.
Eu aí fui lá e votei. No mundo, eu quero o contraditório, autores de livros que escreveu contra exposição em relação a esse livro. Aí o cara traz em inglês, traz não sei o que lá e tal, eu falo assim, peraí, eu quero esse, traduza, porque eu não sei inglês, não sei, aí o cara traduz, agora eu digo, por quê? Aí eu pego os dois, vou ler. Então, veja bem, isso me traz uma oportunidade que eu não teria, você sabe que eu só estou formado há 8 anos em Direito, não tinha curso superior, não tinha, então, mas eu sempre fui curioso. Então, qual é a questão? Quando eu falei da, da da África, eu concordo com você em tudo que você disse. Nós, seres humanos, nossa raça humana, por isso que eu vi a biologia, eu vou lá, eu falei aqui dos instintos primitivos, falei tudo. Nós, seres humanos, animais, para sobreviver, a gente sempre foi dominador, expansionista, tomamos o que é do outro, mata a raça, mata, escraviza, isso vem na história da humanidade. Sim. E quando chega Da na natureza humana. natureza humana, chega na Europa, que os caras estão mais desenvolvidos, eles brigam entre eles lá, e depois descobriram entre eles lá, pega a navegação, né? Que aí vem aqui a história, quando a gente vai bater o papo com o pessoal da Marinha aqui, da história da Amazônia Azul, a Salvador, capital da Amazônia Azul e tal. Que você vai para a história do mar, você vê que os caras descobriram lá os espanhóis e Portugal, Holanda, aí você sabe, eles saíram jogando duro e dominando, e descobrindo, e trocando, e de novo, o cara tinha pólvora, o cara já tinha isso, aquilo, outros caras chegaram aqui, a gente aqui embaixo no Novo Mundo, África, América do Sul, América do Norte, a gente foi os índios, pode ser o Apache, pode ser o nosso, pode ser os africanos, como você falou, fomos destroçados, nossas culturas, nossos deuses, seja lá o que for. Concordo em tudo que você falou, e é da natureza humana. Agora, eu vou de novo como você começou, da história da imprensa, da história da. A gente vai evoluindo. Sim. E já chegamos a sermos o que nós somos a nação brasileira. Então a gente veio aqui, você foi fugido de guerra, hoje veio fugido de Hitler, veio fugido da Espanha, veio fugido da doença, veio fugido de que for, quem caça de sapato ou não. Deve não ter mais libanês, descendente de libanês aqui do que no Líbano. Pois é, inclusive. só para você entender. Isso aí. Então, quando a gente chega aqui, a gente vira uma nação. E quando a gente vê hoje hoje esse trabalho maravilhoso de repatriar, buscar 1.400 brasileiros para tirar do Líbano, lá de Irã, de Judá, trazer para cá, e a gente feliz da vida, porque as pessoas estão voltando para cá, para o Brasil. A gente renova, mostrando que nesse momento, quando você está trazendo essas pessoas de lá que estão chegando no Brasil, a gente está pensando exatamente nessa questão de cidadão, de morar aqui no Brasil, sermos brasileiros, ter passaporte brasileiro, né? Nós somos cidadãos brasileiros. Esse sentimento de pertencimento, ele aflora, e aí quando você vê que as polarizações, que aí vem a questão de raça, gênero, isso, aquilo, outro, desaparece, ideologias políticas desaparecem, porque a gente quer o quê? Sobreviver, quer viver num país onde a gente pode construir ele. E não adianta mais a gente sair fugindo, ou indo, vou morar nos Estados Unidos, vou para a Europa, vou para Portugal. Não. Aqui é o melhor, porque lá tá ataca. Ou seja, como você falou, na França ele não pode reclamar porque está chegando. As fugas dos seus lares hoje é mais de 1%, era 1% há pouco tempo, 1% do mundo em transformação, em mudança, saindo de guerra, fugindo de uma questão política, etc. Tal, um matando o outro, né? Quando eu falei então na África, eu não falei na África, com buscando essa discussão local. Quando eu comparei, eu queria dizer o seguinte: infelizmente, infelizmente, nós temos ainda no mundo hoje, aí eu fui de novo aqui quando você colocou, e procurei saber assim, vamos lá, existe ou não existe escravidão ainda na África hoje? Aí o cara aqui... Mas deixa eu pegar você, a partir do exercício que você fez aí, simulando uma consulta ao chat GPT. Isso está diretamente ligado a tudo que a gente falou aqui. Qual é a palavra, o ponto de partida? Exclusão. Porque você está falando da educação cidadã e hoje não tem como você falar em educação cidadã sem contemplar a dimensão da inclusão digital, do letramento digital. Porque senão a camada mais excluída, mais desfavorecida da sociedade, que tem acesso a um aparelho, por mais limitado que seja, mas tem. Eu estava passando outro dia ali nas Sete Portas, e tem um lugar ali, umas marquises, sempre tem moradores de rua ali. E achei estranho que vi, já era noite, né? E tinha uma luz saindo de uma cobertura improvisada com um cobertor, alguma coisa assim. Não dá nem para dizer que são habitações. Eles tentam fazer alguma separação ali entre os casais ou pequenas famílias que estão ali dentro. A luz era de um celular. Então é evidente que
a tecnologia, de alguma maneira, ou ainda o expurgo, o que não presta, o que já está desatualizado, a sucata chega. Ok. De alguma maneira você tem acesso à internet, mas para quê Ora, você tem acesso à internet? Então você compreende, você tem acesso e pelo nível de informação que você tem, você consegue pegar uma ferramenta como essa e fazer o caminho que você pegou, escolher textos contraditórios, traduzir, blá, 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 e você tem acesso a essa informação. O que é que acontece com uma pessoa que está morando na rua sem nenhuma perspectiva de sair daquela condição degradante, né? Muito bem Tem colocado. acesso a um celular, diz, pô, eu vou apostar eu tenho aqui na internet. e eu posso ganhar um dinheiro a mais ou eu posso ficar rico. Mas como é que a gente consegue fazer com que esse recurso tão fantástico seja um fator de inclusão dessas pessoas? Agora, Se meu a gente, só questionamento para a concluir respeito aqui, do. Nandinha, se a Fala. gente não cuidar disso, Paulo, urgentemente, em vez da Concordo tecnologia com você. proporcionar a oportunidade da gente melhorar como sociedade, ela vai aumentar esse fosso que existe. Essa é uma questão hoje que eu acho que é das mais importantes se a gente falar de educação midiática e a gente falar de letramento digital. E você não tem como fazer uma coisa e outra sem a preocupação que você defende corretamente, de priorizar a educação e mobilizar a sociedade como um todo, especialmente o poder público, quem está em posições de comando, as lideranças empresariais, as lideranças da sociedade de uma forma É isso geral, aí em que eu torno acredito. disso. Isso aí não tenha dúvida. Então, qual é o papel principal que eu acho que as nossas entidades têm hoje? Acho que é fazer o que a gente está conversando aqui. O que Boa, a é gente isso está fazendo é mesmo. conversar. É isso A aí. gente perdeu o hábito de sentar e discutir Boa. e de entender o contraditório como uma coisa absolutamente Ó, natural. Então, eu vou Então pegar o parece que seu divergir gancho. é um pecado. Não, é evidente que no aspecto ideológico eu e você estamos em postos diferentes. É. Mas por que que isso Nós impediria estamos que não, a gente estamos não, viu? Não sentasse? estamos não. Não, Eu não estamos não, porque mesmo que você vai tivesse. entender, eu tenho uma solução e passa por isso. Eu só sou, além de social civis, que eu vi como uma das ferramentas, eu sou empreendedor. Nasci com talento empreendedor. Sim. E o cara que nasce com talento empreendedor, ele tem que planejar, ele tem que executar para conseguir seus objetivos. Então, estou conversando para isso. Sim. Já sim, as buscas e algumas sugestões, Não, e algumas você tem sugestões. feito esse movimento, que eu acho que é importantíssimo. A gente precisa voltar a conversar. A gente precisa voltar a entender que divergir é saudável, não é ruim, não. É somar, É muito complementar importante. e crescer. Olha, a gente lançou a última edição da revista Memória da Imprensa e fizemos um debate sobre combate à desinformação. E o Antônio Olavo, que é o diretor do filme 1798, A Revolta dos Búzios e tal, que é um ativista do movimento negro muito importante e uma figura muito interessante, não sei que você conhece, vale a pena Eu conhecer. conheço o livro dele. Olavo esteve lá e depois me ligou para dizer, rapaz, que coisa fantástica, um auditório cheio, e teve gente que disse, não, eu discordo de você, e o outro disse, não, eu discordo também disso, e não teve altercação, muito pelo contrário, terminou, o debate foi maravilhoso, foi super Exatamente rico, isso. e a gente terminou e foi confraternizar, fazendo uma homenagem a Jorginho Exatamente. Ramos. Tem que ser né, assim. fazendo- Jorginho, Qual é o problema da gente Exato. sentar É e meu divergir? chefe. Eu fui sindicalista há 9 anos. Eu não tenho nenhum inimigo entre os empresários da comunicação aqui. agora E deixa eu eu fui um te. sindicalista até duro. Entendeu? Eu estava naquela fase ainda da juventude, dos arroubos. Não era conhecido. Entendeu? E Era. não tem problema. A gente cria, às vezes, Paulo, falsos antagonismos. É verdade. Né? A gente pode se preocupar com a política urbana de uma cidade, a gente pode questionar a forma de ocupação do solo que a gente escolhe, definição dos gabaritos, onde você pode construir, o que é que você pode construir. Mas é uma bobagem demonizar o setor imobiliário, porque a gente precisa. É claro. Agora, você tem que exatamente expor o contraditório para que, a partir da Ajuste-se. exposição do contraditório, você extraia a síntese e os Exatamente. pontos de convergência. Aí o meu questionamento é a respeito de jornalismo, né? Você questionou aí, falou a respeito do contraditório, que a gente está vendo que há polarização em todas as discussões, nas discussões políticas, discussões raciais, discussões de gêneros, há polarização em tudo. Mas aí eu vou e entro na questão do jornalismo. Eu aprendi na faculdade que o jornalismo é o guardião da informação.
Eu sempre aprendi isso. Eu lembro que no final da faculdade, o meu TCC foi sobre ética. Li muito Leonardo Boff, li muito sobre ética, e é isso que eu levo para minha vida e para o jornalismo. E hoje em dia, quando eu comecei, eu iniciei há mais de 20 anos, ainda estagiária, me formei há 16 anos. As matérias eram mais profundas. Não sei se você vai Sim. concordar comigo. Na minha concepção, sim. A gente lia, você falou aí a respeito do jornal impresso, que hoje em dia tem pouquíssimo jornal impresso, eu concordo. Eu sou colunista da Tribuna da Bahia, colunista política da Tribuna da Bahia. Na época, eu iniciei como jornalista lá. E eu fazia matérias bem elaboradas, matérias de pesquisas. Eram matérias que se demandava tempo, a gente não tinha Google. Na época não tinha Google. Isso faz toda a gente diferença. faz toda a diferença. Ia direto na fonte, não copiava e colava. E hoje eu voltei como colunista política, faço um trabalho também de pesquisa, mas hoje eu vejo porque eu assino, né, como jornalista política, mas eu vejo que as matérias mesmo, as matérias do jornalismo são mais rasas, na minha concepção, hoje em dia. Então, acho que essas discussões profundas que a gente faz aqui, eu acho que está faltando, sim, em alguns aspectos do jornalismo, porque eu acho que são matérias curtas. Convenhamos que muitos buscam o clique, a audiência, a gente sabe disso, mas o jornalismo tem que estar além disso. É o que eu digo, o jornalismo é o guardião da informação. E quando se faz matérias mais rasas, matérias sem pesquisas, aí fica esse copia e cola, e muitas vezes na hora de copiar e colar, faz até umas alterações indevidas e em matérias indevidas, fazendo fake news. Então, é uma preocupação, na minha concepção, que é muito grande. A gente que sempre buscou os livros, Paulo falou aqui dos livros, que se debruça nos livros. Hoje, eu sempre me debrucei nos livros, desde pequena, estudando. Na época do jornalismo também, em toda a minha vida. Hoje, a gente tem a tecnologia, que eu também já aderi ao chat GPT, que eu acho fascinante, mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação. Aí eu quero saber, você como presidente da Associação Baiana de Imprensa, qual a sua opinião a respeito disso? Toda essa história, né, do jornalismo. Bom, primeiro, eu diria sobre tecnologia, se a humanidade tivesse compatibilidade na evolução entre a evolução técnica e a evolução ética, a gente estava muito bem. Muito bem. O problema que a gente tem hoje, e esse é um dos principais dilemas com a inteligência artificial e as tecnologias de automação, etc., a gente já sabe que dentro de bem pouco tempo, um contingente enorme da população do mundo não vai ter trabalho, não vai ser necessário, né? Aí a gente pode discutir, divergir aqui, Paulo, qual é o sistema que pode dar vazão a isso, porque ao mesmo tempo a gente sabe a existência da fome no mundo hoje é uma aberração, porque a gente produz alimentos suficientes para satisfazer, para saciar os mais de 7 bilhões de humanos nesse planeta, né? A gente sabe que tem tecnologia suficiente para não permitir que crianças hoje morram de desidratação, né? Então, onde é que a gente quer chegar se a gente não conseguir contemplar essa dimensão humana? Não pode ser só o cálculo raso, né, financeiro, porque senão a gente está dizendo que a gente vai descartar uma parte da humanidade. E aí nós estamos falando dos nossos filhos. Eu já tenho, minhas filhas já estão adultas, né? Mas a perspectiva dessa geração que hoje está na casa dos 30 anos para o futuro, ela é preocupante. Primeiro que, pensando como trabalhador, eu não sou empresário, então eu tenho, o meu ponto de vista é esse. Qual é a minha perspectiva para a velhice? Eu estou na divisão de acesso, né? Estou com 56, estou divisão de acesso. Tá quantos anos? 56. É menino, rapaz. Você com essa babona aí só para enganar a tua com torcida. essa cara de 65, já tem só 56. Você conseguir se aposentar. Fernanda, procura saber
quantos jornalistas chegam à aposentadoria e desses, quantos se aposentam ganhando teto? O que é o teto? Pois é. 7 mil e poucos reais. Você paga um plano de saúde com 7 mil e poucos reais? Paga. A Constituição que você falou, Paulo, de 88, ela é fantástica, né? E eu não faço discurso de terra arrasada. Com todas as imperfeições da evolução aí da nossa sociedade, do Estado brasileiro, com todas as imperfeições, a gente conseguiu avanços, sim, muito expressivos. Eu acho que da Constituição de 88 eu destaco o SUS, e aí a pandemia mostrou a SUS é importância do SUS. excelente. É uma coisa que você Mas, não tem em nenhum outro é. país do mundo. O SUS pode ser uma coisa precária para você, na atenção básica, que é uma responsabilidade das prefeituras e que, em geral, tem dificuldade. Porque saúde é caro. Tem que ter investimento, sim. São profissionais que você tem que exigir qualificação, dedicação, etc. Então, a turma precisa ganhar realmente uma remuneração condizente com a importância que eles têm. É um setor que precisa ter muito investimento em tecnologia. Aí, sempre que se discute SUS ou saúde pública, o baixo financiamento, o subfinanciamento da saúde, como é que pode resolver essas questões, aí a gente vai caminhando para os pontos onde a gente pode encontrar as divergências. E que bom que a gente pode encontrar as divergências. Quem é que tem que pagar a conta da saúde? E a questão dos planos de saúde que terminam aumentando sua lucratividade exatamente estribado no SUS. Então, esse é um debate que a gente pode fazer. Aqui no nosso caso, Fernanda, essa superficialidade talvez seja decorrente. Primeiro, tem uma coisa que não tem para onde correr, que é essa coisa do tempo. Então, note que às vezes a gente recebe uma mensagem de áudio e a gente bota uma vez e meia, 2 vezes, vê acelerado. Tem gente que está vendo filme acelerado. Eu ouço É um áudio negócio só louco. acelerado. Se tivesse 3, eu As coloco pessoas não 3. querem parar para ler um texto. Você escreve um texto de jornal do É. e-mail, pô, você é um É textão, verdade. aí você está escrevendo demais. É, Então, ainda tem isso. a gente é empurrado para essa coisa da superficialidade. E não tem como você fazer É. jornalismo nesse nível. A superficialidade das matérias hoje, eu acho que decorre. Esse é um fator preponderante. A reestruturação das empresas jornalísticas, eu acho que é um outro aspecto. Então, por exemplo, se fala na juniorização das redações. Isso é fato. Como é o nome? Juniorização das redações. Você não entra em nenhuma redação, Paulo. Nenhuma redação para você encontrar o líder ou a líder da redação aqui de cabelo branco. Veterano mesmo. É todo mundo de 40 para baixo. Então, no nosso mercado, você fez 40 anos, você já está velho. Você já pode ser descartado, porque você já está velho. Você vai ter mais dificuldade para voltar para o mercado. Eu comecei no jornalismo, como repórter de televisão. Depois fui para a área de imprensa sindical, fui para assessoria parlamentar, para comunicação política, para marketing eleitoral. Fiquei um tempo fazendo assessoria. E agora, nessa altura do campeonato, com essa barba branca aqui e minhas poucas telhas, voltei para o jornalismo. É um ponto fora da curva. Excelente. Isso não é uma coisa usual, infelizmente. Porque nas redações, por exemplo, a gente deixou de ter uma coisa que, na minha formação profissional, foi fundamental: convivência intergeracional. Um jornalista jovem, por mais talentoso que seja, por mais que ele traga uma bagagem de informação, tenha feito um bom percurso educativo, etc., mas ele não tem experiência, ele não tem vivência. Eu aprendi com o Jânio Lopo na época. Olha, eu tive um grande mestre, foi Antônio Silveira, um amigo muito querido, entre outros que estão aqui, Jolivaldo Freitas, e a gente foi de uma época, eu pelo menos fui de uma época que você tinha na faculdade grandes jornalistas sendo professores, porque não tinha gente com titulação acadêmica para compor um quadro docente. Então eu fui aluno de Floresvaldo Matos, eu fui aluno de Emiliano José, eu fui aluno de Sérgio Matos, enfim, de vários jornalistas que a gente conhecia e falava, pô, você é aluno daquele que você é aluno de Floresvaldo. Pô, tô aprendendo com ele. Mas incrível, porque eram as figuras que a gente tinha como referência. A Facom hoje, para falar apenas da Facom, são vários cursos de jornalismo, ela tem um quadro docente qualificadíssimo, é uma das melhores faculdades de comunicação do país.
não somente pela qualificação do seu corpo docente, mas também pela própria estrutura da faculdade, completamente diferente da faculdade que eu conheci. Eu entrei na Facom 2 anos depois que saiu de biblioteconomia, o curso de jornalismo, né, e foi ali para a antiga Casa França Brasil, que hoje é a sede do ISC. Era uma coisa Nossa. precaríssima, né? O único laboratório que funcionava era o laboratório de jornalismo impresso, que tinha uma plaquinha na frente, assim, o pessoal colocou de brincadeira, Jurassic Park, porque eram máquinas de escrever. Era Antiguíssimo. difícil encontrar uma que tivesse funcionando plenamente. Então, nesse sentido, a gente tem hoje uma condição para a formação do jornalista muito melhor que a Excepcional. gente tinha há 20, 30 anos atrás. Agora, no mercado profissional, depois você sai da faculdade, pode sair muito bem formado, né, com todo aquele conteúdo, toda a carga teórica que é fundamental. Mas quando você vai para uma redação, você vai encontrar alguém que tem um pouco mais, que saiu da faculdade um pouquinho antes, né? E esse é um problema também, o chamado etarismo, que Adorei. não se apresenta somente na comunicação, mas acho que em todas as áreas. O preconceito contra quem está envelhecendo, né? Eu estou começando a sentir isso. Estou começando a perceber. Estou divisão de acesso, né? Ainda não sou sexo, mas espero chegar muito Caminhando, longe, né? Mas a gente já começa a ver isso, e é uma coisa horrorosa, porque você deixa de absorver muitos valores, você deixa de abrir sua cabeça e principalmente seu coração para outras experiências de vida, para ter outras referências, etc. Aí vamos voltar aqui para a superficialidade. O tempo, a correria do tempo, a pressão do tempo sobre o A jornalista é busca uma do coisa furo. louca. A busca Né? do furo. E isso, quer dizer, antigamente você tinha a busca do furo, mas a gente tinha uma coisa chamada deadline, né? A linha da morte, a hora do fechamento do telejornal, do fechamento do jornal, porque tem que botar na gráfica para rodar, etc. Agora não existe mais isso. A hora do fechamento é o segundo seguinte ao acontecimento, né? E tem essa loucura, que eu acho que é um pouco de leviandade, de responsabilidade, você querer dar a notícia primeiro, isso é a coisa mais tola, eu acho. Também Você acho. manda a responsabilidade às fadas. Tem outra coisa que eu acho que é horrorosa também para o jornalismo, que é você fazer apuração à distância, né? Você não ir ao local. Eu não acredito em jornalismo que não tenha reportagem. Você não Eu acho sentir, que né? a reportagem para mim é a função mais nobre para mim do jornalismo, Eu também é acho, a eu adoro reportagem, esse repórter. né? E todo grande repórter, ele cria ali ao longo da vida, você pegar um Levi Vasconcelos, por Vai exemplo, direto à era um fonte. mega repórter, foi super premiado. O Levi hoje não é exatamente um repórter, mas que a notícia chega até ele. Chega até ele. Mas para você conseguir chegar nesse Mas ele ponto... está sempre lá na Assembleia Legislativa, Não, 49 opções. mas é isso, é lógico. Ele Igual não ali, entrou nessa, não ele não entrou é? nessa, né? Mas a notícia vai até o Vai Levi até pela ele, pela referência que ele é. referência dele. Então, eu acho deplorável essa coisa de abrir mão de reportagem. E quando a gente está falando nessas coisas, né, a gente está falando de uma coisa que eu aprendi com outro colega bastante experiente, quando eu passei pela TV Aratu, que foi o Nestor Amazonas. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer do valor, do custo industrial da notícia. Sim, a gente produz uma coisa que não é. O nosso produto não é coisa, informação, né? Não é uma coisa que você pega, né? Mas para você produzir notícia tem um custo. Qual é o custo do funcionamento da redação, de toda a estrutura? É o capital imobilizado no carro, quanto a empresa gasolina. gasta na manutenção, no seguro, na gasolina para o deslocamento, é o salário da equipe, e depois você chega na redação e vai processar Editor. aquilo, editar, tarará, até você sair publicado. Então, abrir mão de reportagem para economizar, para reduzir o custo industrial da notícia, está matando a qualidade da informação, né? Sobre ética, especificamente sobre ética jornalística, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade preciosa, que já tem aí 20 e tantos anos que a gente perdeu essa oportunidade de ter um conselho profissional, como tem os advogados, os médicos, OAB, os né? engenheiros, né, os arquitetos, etc. Por que você acha que não tem? Você acha que não possa Porque quando se voltar? Você acha propôs que isso, eu acho que a FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, cometeu um erro muito grave naquela altura, porque
A gente tem, isso é um outro traço também da nossa cultura, é esperar sempre a tutela. E a tutela estatal, você estava falando agora há pouco, né, Paulo? Então, foi uma proposta aprovada num congresso dos jornalistas, mas a FENAGE apostou muito que uma figura muito forte no primeiro governo de Lula, que era o ex-ministro Ediceu, perdão, Foi. que com aquela força toda a gente conseguiria aprovar. E foi o contrário, que criou-se uma resistência muito grande à ideia, bateu-se o carimbo de uma coisa censória, autoritária. Ah, isso acho que acabou com a chance do Conselho passar. Hoje em dia, quando se tem uma onda muito grande por desregulamentação, e acho que alguns setores têm mesmo que ser regulamentados, mas outros não. Eu acredito muito na necessidade da nossa legislação específica, da lei que regulamenta a profissão de jornalista, e mais do que isso, eu acho que é imprescindível que a gente recupere a exigência do curso superior Também de acho. jornalismo, né? Porque Também acho. a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes em 2009, deixando para trás o diploma, tornando desnecessário o diploma para ter acesso à profissão, depreciou muito o trabalho da gente. Isso se reflete numa redução inacreditável da remuneração média dos jornalistas. A gente tem visto, eu ouço falar de jornalistas ganhando salário mínimo. Não há um piso instituído da categoria aqui. Isso, claro, isso a gente está falando na condição de vida da pessoa. Quando se regulamentou a profissão e determinou que a jornada do jornalista era de 5 horas, não era para a gente ter 2, 3 empregos. Para você ter chance de ler, Exatamente. É, de ouvir rádio, Mas de isso televisão, de participar de aconteceu. eventos, de ir ao cinema, de ir ao teatro, verdade. etc. Mas Eu Quando tinha alguém 3 dizia empregos. que jornalista tinha que se aposentar com 25 anos de trabalho, a gente tinha aposentadoria especial e perdeu, isso é um privilégio. Não é exatamente privilégio, não. Vai para as estatísticas e você vai ver. Nós, até bem pouco tempo atrás, éramos os campeões mundiais de hipertensão. E aí você vai ver por que jornalista não aposenta. Porque muita gente morre no meio do caminho. É verdade. por quê? Problemas de saúde atribuídos ao Atenção trabalho, é grande. ligados ao Porque você trabalho. acha que o trabalho. É o trabalho extenuante, o trabalho tenso, a baixa remuneração, o fato de você. O jornalista tem as mesmas necessidades que o dono da empresa. Mas As isso, mesmas isso, não, necessidades isso humanas. também Para não é um você problema suprir isso, você tem que cultural, não. Se você trabalhar. parar para avaliar, hoje, só para Ah, se procurar estender um pouquinho, a gente vai dizer o seguinte: você tem aí, hoje acontecendo com os advogados, também é salário mínimo. Advogado tem muito no Brasil, é a profissão que mais forma, é curso superior, sim. mas também é salário mínimo, só para você entender. O cara se forma e vai, tem muitos ganhando aí salário mínimo e R$ 2.000, quando é. Aí quando Para o São cabra Paulo. não quer ir Mas tem advogar a na banca, né? Quando Porque você. é uma profissão também que te dá um leque de opções muito mais amplo do que a nossa. Mas, por exemplo. E é eu só estou E é concordando. regulamentada a Eu só estou diferença. concordando com você, querendo colocar o seguinte: eu estou dizendo que quando a gente temos. Voltando àquela nossa discussão da educação Uhum. cidadã e do planejamento, nosso plano estratégico, nossa estratégia, nosso plano de desenvolvimento de um país, de uma nação. É isso que eu chamo a atenção, né? Então eu digo o seguinte: os advogados, os médicos, acontecendo com os médicos agora também. Os médicos agora abriram faculdade de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, e termina que Infelizmente, você. o MEC deu uma trancada, né? Aí você chega lá e está vendo o médico, chegar no atendimento público que você falou, e aí chega para suturar e ele pega o enfermeiro lá, o técnico de enfermagem, peraí, costura aí, costura aí. Mas doutor, você é doido, rapaz? Não sei costurar, não. Ele não sabe suturar. Né? Seu depoimento, quer dizer, Paulo, você está afirmando de quê? Eu estou afirmando de depoimento de enfermeiros. Não sei se é É verdade, verdade. mas é verdade. Né? Então, vamos lá. Advogados que saem, passam na OAB, que já é uma dificuldade, mas passam na OAB, e se submetem, sim, a ir trabalhar no escritório, aí ele ganha R$ 2.000, vai perguntar a qualquer escritório grande daqui, como é que é, Paulo? A gente contrata por 2.000. E um detalhe, de todas as profissões, quando você encontra aquela joia rara, pode ser o jornalista, pode ser o advogado, pode ser o médico, pode qualquer um. Hoje é difícil você coloca, busca
no seu RH ou no qualquer, vai entrevistar as pessoas e é impressionante como você tem pessoas sem nenhuma capacidade de fazer uma peça, nem no seu escritório, Fazer uma nem petição. Aí vai para o chat GPT e consegue. puxa, até com o chat hoje em GPT dia você vai, vê na né? hora que mesmo com o chat GPT, é verdade, Você tem que saber pelo Você tem que mínimo. saber o assunto, Então, tem que nós saber estamos pedir. vivendo uma crise efetivamente de planejamento do nosso país em relação a essas questões. Voltando de novo àquela questão que a gente colocou aqui, que eu concordo com você, eu quero deixar bastante claro o seguinte: eu acho fantástico o SUS, acho um modelo sensacional. O que nós estamos chamando a atenção e precisamos chamar a atenção é que nós temos direito a uma palavra que tinha escrito lá no artigo 37. Os serviços serão dados com eficiência e a obrigação dos nossos prefeitos, governadores da República, dar esses serviços com eficiência. Nós temos um orçamento compatível a países de primeiro mundo direcionado à saúde e à educação do nosso país. Então, quando eu digo a você que você tem um orçamento, que você paga um imposto caro, que você tem a obrigação na Constituição, que você pensou nisso exatamente querendo trazer, querendo incluir, querendo trazer o povo brasileiro para nos tornarmos uma nação próspera, rica, que todos nós temos condições de aproveitar a riqueza desse país. Isso foi no que nós pensamos, isso que o Rui Barbosa pensou, isso que a Constituinte nossa pensou, foi essas discussões que a gente travou para querer isso. Quando a gente não executa, quando a gente não faz a execução do nosso planejamento, da nossa Constituição, a gente cai nos problemas que efetivamente de entender a discussão que estamos tendo com os enfermeiros, o teto, o plano de saúde. Para mim, nós não deveríamos gastar nosso dinheiro de novo com plano de saúde. Temos que ser muito bem atendidos no Pelo nosso SUS. sistema. Nós não deveríamos gastar dinheiro. O SUS, ele não foi concebido excluindo o Não, emprego. claro que não. Pelo contrário, é complementar ao Claro que sistema. são complementares, mas veja bem, eu quero colocar o seguinte: ele está lá, é complementar. Eu acho que, vamos repetir o que eu digo a todas as nossos bate-papo aqui. Eu acredito que a Constituição Federal Brasileira é a base do nosso melhor. Como se olhar para trás, querer discutir mais o que a gente já avançou, é retrocesso. Vamos daqui para frente, vamos avançar com ela, vamos melhorar ela. Sim. 2, acredito, digo todo santo dia, quando nós fizemos a Constituinte e quando nós assumimos essas transformações, quem mais pode fazer para a transformação do nosso país, para a melhoria do nosso país, são os que menos precisam. Sou eu, você, ela, vocês que estão aqui. Os que menos precisam de educação pública, que podem pagar. Os que menos precisam de saúde, moradia, segurança, são essas pessoas que mais podem fazer para o nosso país. E a convocação que eu faço na Consciência Cidadã Participativa Transformadora é exatamente utilizando o associativismo, e nós, como líderes associativistas, você e eu e todos os outros, confederações, associações, precisamos exatamente entender o que eu falei. O protagonismo é de toda essa classe e não individual, é coletivo. E aí nós vamos de novo para você entender o que é consciência cidadã participativa, o que é o que eu chamo de inteligência cidadã. E é isso que eu estou buscando. Quando eu digo assim, olha, se você não acolher o informal, que é o que eu estou fazendo, se você trazer o programa de acolhimento do informal, agora nós estamos trabalhando lá uma comissão do SEBRAE, com o BNB, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o SEBRAE, a Associação Comercial, FACEP e tal, todo mundo trabalhando para ver como é que a gente atende mais exatamente aos empresários, né? Atende mais a esses, que eu chamo de empresário raiz, aos informais e ao micro e pequeno empresário. Como é que a gente apoia ele para que a gente possa crescer, que a gente possa, que eu boto, o empresário raiz tem que brotar e frutificar. Então, o que eu estou chamando a atenção, o que eu chamo a atenção é que efetivamente, a gente vê isso nas nossas eleições, né? O cara que não tem sentimento de pertencimento, quando ele não se sente que essa nação é minha, que eu tenho esses direitos, ele troca o voto dele por um saco de cimento, por uma telha, por R$ 150, por um show. Aí a gente tem que lembrar mais uma vez da fundação da Associação Comercial, né? É isso aí. Quando chega a família real aqui, o pessoal sai cravando nas portas da casa PR, né? Propriedade do rei, para acomodar a corte que chegou de Lisboa. E o brasileiro espirituoso, bem-humorado, como sempre fomos, sempre foi, né? PR não é propriedade do rei, é propriedade roubada. O Estado rouba
da sociedade do povo brasileiro desde sempre. Então, por isso que a gente produziu uma sociedade tão desigual. Né? Porque não houve essa consciência que você está falando, dizer, eu sou um empresário, sou um bem-sucedido, eu posso ajudar mais do que Ernesto, que é apenas um jornalista, do que Fernanda, que é apenas uma jornalista. É evidente que sim. Inclusive, na hora de repartir a despesa desse grande condomínio chamado Brasil. É isso aí. Né? A gente tem que pagar. É isso aí. E quem tem mais tem que pagar mais. Né? E a gente vê essa discussão sobre taxação de grandes fortunas ou a taxação dos super ricos no mundo. O Fernando Haddad apresentou a tese no G20, talvez seja a bandeira principal da presidência do Brasil no G20, e a gente vê fora do país empresários europeus, empresários norte-americanos, e seus colegas empresários aqui no Brasil reclamam muito do peso da carga tributária, mas os empresários desses países desenvolvidos estão entendendo que eles precisam pagar mais imposto para que o Estado tenha a condição de dar vazão e satisfazer as expectativas. Agora, aí com certeza eu também concordo contigo, a qualidade do gasto público no Brasil, especificamente sobre a saúde, todos os ralos por onde escorre o dinheiro, a dificuldade dos organismos de controle, que já houve também um salto, né, digno de elogio, dos mecanismos de controle externo sobre as contas públicas. E ainda há muitas falhas, sem dúvida alguma, e o papel da imprensa, né, que sem dúvida alguma é muito importante para conferir se essas coisas estão funcionando a contento. Né? Exatamente. E eu queria colocar, só para você colocar o seguinte, para reforçar a minha fala, que eu aproveito essa oportunidade maravilhosa que você está me dando para poder colocar claramente qual é o objetivo nosso, da nossa conta. O que eu quero colocar é o seguinte, quando eu chamo a atenção que você tem menos de 1% de grandes empresas do nosso país, quando você chama a atenção que esses super milionários no mundo é muito pequeno. E quando eu faço a conta, e faço isso de propósito, e digo assim, eu vejo empresários, como você falou, fora, que você comprando, também pegando, eu estou doando 60% da minha fortuna. E quanto é, não sei. Eu sei que é 60%, eu vou dar de novo quando chegar lá, tal. E quando você chega e vê pessoas, empresários também, como tem aqui vários, se doando também, fazendo papéis fantásticos, várias associações, só para vocês compreenderem, entenderem, eu fiz essa pesquisa também, são 815 mil do terceiro setor, entidades, associações do terceiro setor, sem fim lucrativo e tal, no Brasil, 815 mil. Claro que daí você vai bater uma peneira e vai tirar algumas que não tem, mas vamos pegar as que a gente faz alguma coisa que a gente não tem dúvida, que vê aí no Brasil transformando amigos do bem, e outras das faculdades que estão fazendo aí, todos pela educação, e você vai pegar aí esse Instituto Étnico, cada um maravilhoso, bacana. Aí você pergunta a essas pessoas, quanto essas pessoas atendem a esse povo brasileiro. Aí, nas 10 maiores que eu vi, eu fiz a conta, deu 17,5 milhões de brasileiros foram atendidos por essas instituições filantrópicas, atendem o pessoal e tal. Que maravilha. Aí você vai para a Bolsa Família, 22 milhões de assistentes estão recebendo Bolsa Família. Então você vê que não é tão diferente. Quando eu falo da coordenação de novo, pense, se você seleciona, se você direciona com inteligência, com capacidade de administrativa, de botar essas pessoas para as que estão recebendo a Lei Rouanet, isso, aquilo, outro, para fazer esse trabalho dele, e você junta isso e faz isso coordenado, você começa a transformar o país em relação também, trazendo, como eu falei, não vai adiantar nada eu pegar e botar a taxa mais alta do mundo para o cara que é super rico, porque ele vai viver e vai estar nem aí, vai tocando o barco, vai dar. Não vai fazer falta. E esse dinheiro não vai fazer falta. E esse dinheiro vai todo para o povo. Mas se esse povo não souber efetivamente administrar os seus próprios recursos, sua própria vida, não tiver capacidade de aprendizado... Onde é que sai primeiro? É o ovo ou a galinha? Não, eu estou dizendo a você... O dinheiro veio para eu aprender ou aprendo para receber? Não, amigão, você está aprendendo, você já está recebendo. O que eu quero é que você agora aprenda, porque a gente fez isso, entendeu? Olha só, vamos pegar aqui o exemplo das bets, você estava falando. Mas você entendeu o que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, você já está recebendo, já tem 22 milhões, o que é que eu estou querendo? Vamos pegar esses 22 milhões que já se dizem em estado de vulnerabilidade e vamos atender a eles.
Mas não entender só dando dinheiro, não. Eu tô querendo. Não dê o dinheiro só, sem dar a ele a capacidade e dignidade de uma pessoa humana, sem se sentir digno, sem se sentir pertencente. Se você, como você acabou de dizer aqui, a gente criou, você colocou, a gente criou uma cultura de esperar. A gente quer um salvador da pátria, a gente quer transferir a responsabilidade, a gente não quer assumir as nossas próprias responsabilidades, a gente não quer bater no peito e dizer assim, eu vou transformar esse país. A gente precisa entender, sim, que você, não temos condições, talvez, financeiras, em números, não em percentual, porque quando você falou assim, o rico paga mais imposto que o pobre, paga sim. O pobre paga até desempregado, ele paga imposto, porque está no consumo. Então, proporcionalmente ao que ele ganha, pelo amor de Deus, é um absurdo. Sim. Então, beleza. Agora, quem ganha mais, paga mais, óbvio. A gente só está em torno da escalabilidade da tributária, vamos estudar um pouquinho de direito tributário. E mesmo assim, isso que eu tenho que colocar. Esta é a discussão que eu estou tendo aqui. Eu não estou aqui defendendo que rico não paga imposto, ao contrário. Eu estou dizendo que é a responsabilidade dele, estou dizendo que ele paga imposto. O que eu estou dizendo aqui, se a gente não participar, se a gente não contribuir com as instituições públicas, com o nosso governador, com o nosso presidente da República, com o nosso prefeito... Não é só pagar imposto. Não é só pagar imposto. Ele tem que ir mais, ele tem que contribuir, ele tem que dar o know-how dele, como eu estou fazendo aqui, dando a contribuição que eu tenho como administrador, como empresário, eu e fazer acho que você está dando uma contribuição enorme com essa iniciativa aqui, por exemplo. Eu volto a uma coisa que eu falei no começo. Acho que uma contribuição muito importante que as associações, que as entidades representativas podem dar é readquirir o hábito de sentar e conversar, de tratar dos assuntos, de discutir, de procurar extrair síntese a partir da exposição do contraditório. Isso acho que é fundamental, Paulo. Agora, vou mudar aqui um pouquinho de assunto, mas sem mudar tanto assim, né? Essa construção que você está defendendo, que eu concordo no mérito contigo, ela é muito dificultada pela maneira como está estruturado o nosso sistema político eleitoral, né? Eu acho que em algum momento a história haverá de fazer justiça com a cidadã chamada Dilma Vana Rousseff. Eu não sou dilmista, mas sim votei na presidenta Dilma, acho que sim, ela foi vítima de um golpe. Não entendo o que justificou a cassação do mandato como crime de responsabilidade. Essa é a minha convicção, você pode pensar diferente. Agora, o que é que eu acho que ela merece ser reconhecida? Quando ela fez uma proposta de uma reforma na Constituição apenas do sistema eleitoral, né, o que é que ela propôs? Vamos fazer uma Assembleia Constituinte. Eu queria saber o que é isso. Então, resumidamente, vamos fazer uma Assembleia Constituinte especial para reformar na Constituição, que é muito boa, embora tenha suas imperfeições, apenas o processo político eleitoral, né? Porque a gente tem as subrepresentações. Olha aqui, Fernandinha, que é a minoria da mesa, 2-1. Mas muito mais avassaladora é a subrepresentação das mulheres em todas as casas parlamentares. Eu não conheço uma Câmara Municipal no Brasil que tenha metade das vagas ocupadas por mulheres. Na Assembleia Legislativa são 63 deputados, 7 mulheres, acho. 10 mulheres. 10 mulheres. Apenas 10 mulheres. No Congresso Nacional a mesma coisa. Eu estou dando só um 10 exemplo. mulheres porque veio uma que que era suplente, são 10 mulheres. Isso. Estou te dando um exemplo apenas de um aspecto. Se você pegar e extrair outras subrepresentações, você vai ver. Aí isso suscita depois o acirramento ou as lutas identitárias. Claro, quem está na pior, né, e não se conforma com a sua situação e quer melhorar e encontra uma dificuldade gigantesca para conseguir alguma oportunidade, vai ficar tenso, né? E é esse clima de beligerância que a gente está vivendo, é essa violência explosiva que a gente está assustado, que está acontecendo, tudo isso tem na origem, você vai buscar, né, tá lá. Então, o que é que a Dilma defendeu? A gente convoca uma Assembleia e os constituintes para essa Assembleia Constituinte, que só vai mexer na parte do sistema político eleitoral, terminou, fica 10 anos sem poder disputar a eleição. Ou seja, não é para legislar em causa própria. E o que a gente tem visto, infelizmente, é isso, né? Quem é que faz as leis no país? É esse Congresso, que é majoritariamente homem, branco
e do extrato mais beneficiado da sociedade. Então, o que você estava dizendo, quem mais precisa do poder e da presença do Estado e da ação do Estado para promover justiça, não está lá representado para dizer que as leis vão dar sustentação a tudo que você está defendendo, né? Então, se você corrigisse essa distorção, né, e estabelecendo outras regras que garantissem, né, não exatamente paridade, mas você vê no México, por exemplo, já há paridade. Acho que no Congresso mexicano você já tem metade, né? E, repito, a questão de gênero ela não é a única, né? Nós temos aqui um problema seríssimo que é o problema étnico-racial. Tem que ser enfrentado. Não adianta a gente ficar dizendo. E ontem eu estava ouvindo uma entrevista no rádio, não sei quem foi que estava falando, acho que foi Elísio Lopes Júnior no programa de Eudásio. O Brasil é o país onde o racismo deu certo, né? Porque a gente naturaliza, a gente acha que isso aqui é uma democracia racial. Não é. E A exclusão também está vista aí, entendeu? Então a gente perdeu essa oportunidade, ela foi duramente bombardeada. E muitas teses, juristas, dizendo que não pode ter uma constituinte para mudar só uma parte da Constituição. Mas se a gente tivesse um Congresso eleito sobre outros parâmetros, né, que refletisse mais o que é, na verdade, a sociedade brasileira, eu acho que a gente criaria um ambiente para que todas essas imperfeições e essas contradições pudessem ser melhor tratadas. O que a gente tem ali é uma defesa muito virulenta, às vezes violenta, de interesses muito específicos e segmentados. O interesse coletivo deixa eu aproveitar para reforçar. Mas se eu só concluir aqui para lhe passar a bola. Eu acho que eu já estou de saco cheio de eleição a cada 2 anos. Deveria ser de 5 Entendeu? Porque quem ganhou a eleição aqui agora, eu não estou falando só de Salvador. Você já está pensando em derrubar seu adversário no ano seguinte. Esse corte pode fazer, senhor. Eu estou de saco cheio de eleição de 2 anos. Mas Paulo, porque veja, eu adoro eleição. Eu gosto de cobrir eleição, eu já trabalhei. Você é um cara democrático, tudo bem, beleza, mas. Veja, não tem como você sustentar a política pública de verdade, ou política de Estado, você não vira só política de governo. Aí muda um e você muda tudo. Aqui falou a mesma coisa, tinha que ser de 5 anos, tudo junto. E todo mundo junto. Porque aí, meu amigo, ou você trabalha junto, ou você trabalha junto. Não tem essa história de eu ficar minando o trabalho de quem está no poder para derrubar daqui a 2 anos. Né? Ou de uma instância superior. O governo do Estado tranca o recurso para a prefeitura tal porque é do meu adversário, eu quero que se enfraqueça para eu derrotar a eleição. Que isso? É verdade. Você está certíssimo. Isso aí, a eficiência vai para o... Vai embora. E como é que você tem continuidade? Como é que você muda, por exemplo, a educação se a cada 4 anos tem um iluminado querendo fazer uma política diferente? Pronto. Como é que você garante que a saúde pública melhore se a cada 4 anos entra um iluminado diferente com a ideia diferente? Desfaz tudo que o outro fez. Infraestrutura, Paulo. Como é que a gente consegue eliminar esse gargalo aqui da infraestrutura? Boa, se a iniciativa tivesse sido boa, ainda faz outra coisa para falar que a iniciativa do outro não foi boa. Essa mediocridade política, a gente tem que varrer isso. Ok, mas deixa eu colocar. Eu concordo com você, eu concordo. Concordo com você, entendo claramente. Eu só queria colocar mais uma vez para fortalecer o porquê da educação cívica cidadã, da educação cidadã. E por que a gente pode fazer isso? Quando você fala das mulheres e dos negros, a gente não pode esquecer que se nossa população, em sua maioria, tivesse a capacidade crítica, cognitiva, analítica, de fazer uma avaliação crítica, interpretativa do que é bom para ela, se ela soubesse seus direitos, estivesse empoderada, a gente transformava. Vou explicar por quê. Nós temos hoje, no nosso estado, no Brasil, mas vamos pegar a Bahia. No Brasil, nós temos, na Bahia também, a maioria da população do Brasil é mulher. A maioria da população do Brasil é negra. Pardo negro, né? Que chama negro. Sim. Esta é a realidade do nosso país. Na Bahia, pior, em Salvador, pior ainda. Os números aumentam mais ainda quando você vai para o estado da Bahia e quando você vai para o estado de Salvador. Mais mulheres e mais negros. Então, se essa população que vive e soubesse, eu vivo em um país
democrático de direito, aonde o poder emana de mim, da minha fração ideal, e eu transformo meu ambiente. Eu, como mulher, tendo consciência, diria: vou eleger Uma mulher. mulher. E Não é bem assim. vou eleger o negro que está no meu bairro, que entende os meus problemas. Não vou votar nesta elite que está já há 500 anos aí. Aí eu estou de novo reforçando. Você veja que o que eu estou colocando é fato. A população, na sua maioria, poderia transformar o seu ambiente, mas por falta de se entender, se empoderar, se compreender como o dono da fração ideal desse país, ela não faz. Ela vai atrás de trocar pelo tijolo, pelo bloco, tem pela isso. história. E pergunta: vai me dar o quê? Vem cá, bota um sonzinho aí, bota um pagode de uma coisa que eu gosto aí, que eu voto em você. Se corrompe, né? Então, de novo, Parlamentares a fazem gente campanha precisa. baseado nisso, né? Baseado nisso. O vereador, a função do vereador, por acaso, fazer rua, asfaltar, botar. Pode cobrar que Exatamente. a prefeitura faça isso. Mas Mas o que se fiscalizar vende ainda. Ele vende até que vai precisar Então, prender fulano, prender outro. Meu querido, diga aí, olhe para a sua câmera, que é essa aqui, ou qualquer que você quiser, que você sabe fazer melhor que eu isso, e diga para a sua associação, para quem vos interessa, para os seus colegas, para as pessoas que acreditam em você, onde seu calo aperta, o que é que você gostaria que fosse mudado, qual é a mensagem que você daria para quem quer, para ficar assim no final, né? Eu vou repetir o que a pessoa perguntou a mim, o que é que você diria que gostaria que ficasse registrado nessa nosso bate-papo, que é da nossa conta? Eu acho que é muito calo apertando, e cada vez mais. Eu acho que o que eu poderia dizer, que eu acho que pode abrir o caminho para que a gente trate esses calos tão dolorosos, eu acho que a gente dobrar a aposta na democracia. A gente tem atravessado uma fase muito dura, muito difícil, e há um esforço que isso não é um processo que está acontecendo somente aqui no Brasil, de demolir, desacreditar, destruir as instituições da democracia. Ela tem aquela velha história: a democracia é um péssimo sistema. Nós não inventamos ainda nada melhor do que isso. Então, a gente está atravessando uma fase, a gente viu isso agora nessas eleições. Note, a ABI, os sindicatos, os jornalistas, nós nos preparamos, criamos a rede Agostinho Muniz de combate à violência contra a imprensa. Mobilizamos com a adesão das grandes empresas de comunicação, dos colegas, etc. A gente preocupado com a violência contra nós na cobertura da eleição, porque na eleição passada foi tenso a cobertura, né? Zero problema em relação a nós. Atenção aqui ou ali, mas problema grave nenhum. Agora, vocês já viram alguma eleição para ter alguma campanha eleitoral para ter tanta tentativa de assassinato? Olha quantos casos a gente viu, não somente aqui na Bahia, mas no país inteiro, né? Ocorrências que a gente não via com essa frequência. Tiro, briga, agressão, tentativa de homicídio, cadeirada dentro. Imaginar, rapaz, na maior cidade do país, uma das maiores do mundo, durante um debate ao vivo, uma cadeirada. Datena deve estar amargamente arrependido daquilo ali. E a gente tem que compreender o que é que motivou aquela reação violenta e inadequada, evidentemente, de Datena, não justifica. Nada justifica a violência para mim. Agora, é essa forma nova de fazer política que deprecia a própria política, deprecia a democracia. Ontem eu comentava no balanço das eleições, no primeiro programa após as eleições, sobre esse personagem que surgiu lá em São Paulo, que eu, podendo, dispenso a citação do nome para não ajudá-lo a ganhar dinheiro com essa forma podre de fazer política, né? Essa pregação contra o sistema, eu brinquei, citei aquele reggae clássico aqui do nosso regueiro baiano Edson Gomes: esse sistema é um vampiro. O sistema tem coisas monstruosas, o sistema é um vampiro de fato, e a gente precisa reformar muito para que ele deixasse esse aspecto vampiresco. Mas esse discurso antissistema tem produzido aberrações na política. Eu considero o presidente da Argentina uma aberração. Um sujeito que fala com cachorro, que se veste daquela forma, se fantasia de super... Que isso?
Aqui, a gente está começando a ver isso acontecer como uma possibilidade real, né, de alguma criatura dessas ascender a um cargo importante. Você imagina se esse cara vira prefeito de São Paulo, um cidadão que é capaz, para prejudicar um adversário, de fraudar um documento público, usar a assinatura de uma pessoa que já morreu há 2 anos, para dar lastro da aparência de verdade a uma acusação inverídica contra o seu adversário. O que esse cara é capaz de fazer sentado na cadeira de prefeito? Que percepção é essa da política que está aparecendo como uma coisa, é uma reação à falta de respostas que o Estado, infelizmente, tem acumulado. Então, é compreensível, de certa forma, porque você tem a expectativa de que, como num condomínio, né, que a administração cria um ambiente minimamente sadio para você viver, trabalhar, etc. Mas é desse jeito mesmo que a gente vai corrigir esse discurso antissistema que desqualifica as instituições e que é calcado principalmente na violência verbal, na violência digital, porque a comunicação na rede está uma coisa absurdamente violenta. Tem redes sociais, eu saí do Twitter, deixei de frequentar o Twitter muito antes até de virar X, porque é um ambiente tóxico, né? Sim, é uma Pessoas ferramenta de atacam. informação fantástica, né? Quando eu estava trabalhando na assessoria de Wagner, por exemplo, a gente era muito tuiteiro, né? Era uma coisa muito importante. Agora, para ser no X, você vê tudo que está acontecendo, sem dúvida alguma. Tudo que está se discutindo, as grandes polêmicas, você vê tudo ali, mas você vê também uma carga de agressividade, de violência, de uma comunicação violenta que me assusta. Então seria essa grande informação que você passaria. Nós estamos apresentando uma crise, efetivamente. Eu acho que o calo, onde dói é essa dificuldade da gente naturalizar que a gente é diferente, que é essa necessidade que a gente tem de se reencontrar pelo diálogo. A ideia do diálogo eu acho que é a mais importante, a ideia da contradição, eu acho que a gente tem que entender que está garantido na nossa Constituição, a liberdade de imprensa também, eu acho que mais do que você, a liberdade de imprensa em todos, a gente pode dizer o que a gente... E a liberdade de expressão, né, Paulo? Compreendendo que ela tem limite. Exatamente, expressão de expressão, não, exatamente. Esse farsante de São Paulo, por exemplo, foi reclamar de que foi censurado. Que liberdade de expressão é essa? Então eu tenho liberdade de expressão para dizer que você lhe detratar, para dizer que você traz sua mulher, que você espanca sua mulher, para dizer que você pratica fraude, sonegação. Que isso? Veja bem, na realidade, nós temos garantido nossa Constituição Federal, nosso direito penal, já todo essas questões de calúnia, defamação para se fazer. Sim. E a liberdade de expressão, na minha opinião, eu sou opinião da Constituição Federal Brasileira, eu acredito nela e acho que a liberdade ela tem que nunca ser impedida, em nenhum sentido. Eu concordo com você. Para qualquer pecado cometido... No exercício da liberdade de expressão, para mim, o melhor remédio é mais liberdade. Exatamente. Agora deixa eu colocar. Implacavelmente, a cobrança pela responsabilidade pelo que você diz. Claro, mas a cobrança está na legislação. Não reclame de censura se você passou do ponto. Mas ele vai sofrendo algum tipo. A questão é assim, não é censura. A palavra é outra. A palavra é exatamente liberdade de expressão sempre. Isso. Sempre. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, o que você disser, seus atos, sua fala, você vai pagar. Lógico. Se tiver claramente previsto. Se você me difamar, eu vou lhe processar. Se você disser alguma coisa que me agredir e mexer com a minha honra, eu vou lhe processar. Aliás, diz passagem é o que eu tenho feito. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a pessoa tem o direito de fazer isso. Lógico. Agora, a liberdade da pessoa dizer, falar, de ir e vir, eu acho que a gente não pode nem sonhar. Como você falou, a democracia, eu gostei muito do que você falou. A democracia, a gente não inventou nada melhor até agora. Então, eu defendo ela também, exatamente igual a você. Eu defendo a democracia porque a democracia é você ter a liberdade de expressão. É você, efetivamente, entender que você não pode invadir o direito do outro, você tem que pagar, se você pagar, e pagar com as normas da lei que está lá. Vamos aumentar, piorar, e tem feito isso, né? Você hoje tem pena se você for racista, se você tem pena se você bater na mulher, você tem pena, e agravada, então 10, vamos agravar. As punições das questões das pessoas utilizarem exatamente das coisas que são equivocadas. Mas a liberdade
de se expressar, seja qual for. O que você falou de aberrações que são importantes é o seguinte: quando você pensa e olha como está a nossa sociedade, está sim, você está certo, com questões que a gente fala assim, mas a liberdade está dita. Você vê que tem pessoas que andam na rua fingindo serem cachorros, bode, na rua, fantasiadas de cachorro, andando com a pessoa, carregando ela pela coleira na rua, e Se então aí identificou como cachorro. Hein? Saiu a Se matéria identificou assim, na se cobra, identifica na rua e tal. como Então, veja bem, meu irmão, como eu falei, eu ainda sou a favor da liberdade, entendeu? Agora, quando a pessoa comete um erro e está previsto punição para ela. Aí Tem que são pagar. coisas diferentes, Ele pagar. escolheu fazer Mas aquilo. foi ótimo, espero que a gente, nosso papo tá especial, como ele prometia, você não ia tomar muito mais seu tempo, a gente passou, já tem mais de 1h30, batendo um papo bacana aí, como passou o tempo, né? Então, ainda bem, foi Conversa boa, a importantíssimo. gente perde a A noção conversa do tempo. boa é isso aí, em visões. Eu queria, Fernandinha, que você pudesse dizer só para o pessoal as suas palavras de considerações finais, para ele também, eu também, pau na máquina, vamos fazer as coisas acontecerem, é da nossa conta, vamos mudar esse país, o país precisa mudar, mas como você falou, com diálogo, com contraditório, mas crescendo, com síntese, que você disse, que eu achei muito legal. Sim. Fala aí, Paula Máquina. Eu quero agradecer mais uma vez a Paulo Cavalcante por essa oportunidade, né, da Associação Comercial da Bahia, da gente estar discutindo aqui com outro presidente de uma associação, que é a Associação de Imprensa, que é Ernesto Marques. Eu acho que foi uma discussão muito proveitosa. E como Ernesto disse, discutir de forma educada, divergindo, mas sem ofensas, sem calúnias. E cada um com sua ideia, aceitando, porque aqui nesse podcast nós falamos a respeito do jornalismo, que é o guardião, né, da informação, falamos a respeito da fase do jornalismo, do crescimento do jornalismo, da tecnologia, falamos a respeito de questões raciais, questões de gêneros, a respeito de história. Acho que a gente falou. Não é boa, praticamente, como a gente falou. De política, algo que é tão polarizado e todo mundo aqui se respeitando de forma ética. Assim, acho que as pessoas que nos assistem deveriam seguir nosso exemplo, né? Sem polarizações radicais, sem essas loucuras. Aí eu fico muito feliz pelo que a gente tem conseguido fazer na ABI, porque, sobretudo, eu estou na reta final do meu segundo mandato na presidência, né? E a gente conseguiu fazer uma renovação interessante na diretoria, colocando tem mais mulheres. Eu ia questionar isso, se tinha mais mulheres. Tem mais mulheres, nenhuma está em posição de suplência. Todas estão em cargo, estão em posições... São quantas mulheres? Hoje são quantos homens? 7. E quantos homens? Ainda não, estamos longe da paridade. Está muito longe, mas a gente teve um avanço enorme, porque só tinha, tradicionalmente, a gente teve grandes mulheres, inclusive, a professora Consuelo Pondé de Sena, Miriam Fraga, né? Figuras maravilhosas, mas quase que solitárias ali no meio daquela homenzarada toda, né? Então, hoje a gente tem e mulheres com muito peso na diretoria, tanto que uma das iniciativas nossas que tiveram mais repercussões esse ano foi o protocolo antifeminicídio, que foi uma iniciativa delas, quando colocaram esse assunto, principalmente a partir daquele feminicídio que repercutiu muito, da Sara Freitas, né? Que inicialmente, veja como é que são a sutileza da cobertura, né? Todo mundo se referia à vítima como Sara Mariano. Sara Mariano. A família dela pediu... pastor, né? A família dela pediu, por conta do sobrenome do marido. Do marido. Que ela fosse tratada como Sara Freitas. Então, a partir da comoção gerada por aquele feminicídio, e pela maneira como a cobertura estava se dando, que não é muito diferente de como a imprensa soteropolitana do século XIX cobriu o feminicídio de Júlia Fetal, que é um caso emblemático, e o pessoal da área do direito sempre se refere a esse episódio. A tal da revitimização, né? A mulher foi assassinada e depois a gente mata ela várias vezes, pela forma como a gente aborda esse assunto. Bom, o protocolo é um conjunto de recomendações, não tem nenhum caráter censório, absolutamente, né? Mas a gente reuniu ali, e foi produzido por elas,
né? Um trabalho muito bacana que elas fizeram de pesquisa, etc. Então, ali você tem muita informação, referências de fonte, referências de legislação, de órgãos públicos que têm responsabilidade sobre o assunto, que está ali para ajudar os jornalistas na hora de cobrir. A gente teve agora, infelizmente, mais um caso também, e que a cobertura é bizarra, da delegada, né, que foi assassinada pelo companheiro dela. E a gente ficou muito feliz por ver que começa a surtir efeito até pela receptividade dos colegas. Foi fantástico a maneira como os colegas de redação receberam o protocolo e a divulgação que todo mundo deu também. É uma iniciativa dessa, né, Paulo? Todo mundo se sentir parte. Porra, vou ajudar, vou colar nisso aqui. É igual aquele caso emblemático que teve a escola base. Foi o meu estudo de caso na faculdade. Então, acho que remete a esses também novos, né? Agora, eu comecei a falar disso da ABI, porque eu sou meio apaixonado pela ABI, vocês sabem, né? Mas eu queria chegar no seguinte, que tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Tá? Na Associação Baiana de Imprensa, tem comunista e tem bolsonarista. E a gente termina a reunião e senta à mesa para comunhão, né, Paulo? Você já teve com a gente lá. A gente se reúne, almoça junto. Exatamente. Tem a resenha da reunião, das discussões. Claro. Né? E às vezes as discussões são acaloradas também. Então tem momentos de tensão também, mas acabou ali. É isso aí. Acabou ali. Então, eu gosto muito de dizer isso, é um legado, na verdade, de Walter Pinheiro. Que ele sempre teve a palavra que define a passagem dele pela presidência, harmonia, né? Aquele jeitão dele impassível, inabalável, é um gentleman o tempo inteiro, né? Um abração pra eu tenho um estilo pessoal muito diferente dele, mas tento beber muito da experiência dele, me referenciar muito nesse jeito conciliador dele, porque acho que isso é fundamental para você manter ambientes em que as pessoas... É tão natural quanto respirar é divergir. Pronto, não tem problema nenhum. Terminou fantasticamente. Fernandinha, vamos lá? A gente fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Nos sigam nas redes sociais e curtem aqui e envia para os seus amigos. Gente, obrigado, viu? Juntos aí. Valeu, meu amigo. Obrigado a vocês pelo convite. Pau na máquina. Vamos fechando aí com a... E obrigado aí para quem conseguiu ter paciência para acompanhar esse papo depois. Obrigado pela atenção. Valeu.